Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Tá todo mundo aí? Nova disputa, novo episódio, tá tudo junto e misturado. Quem você dessa vez vai torcer? Um, outro, não importa, importa que você esteja aqui com a gente. Bora lá? Segue a vinheta. Estamos aqui com o primeiro participante de hoje. Isso mesmo, mais um desafio para você curtir, torcer e escolher quem vai ser a sua torcida. Fabrício, conta um pouquinho do que você vai trazer hoje para enfrentar os feras. Hoje eu vou trazer um pouco mais sobre qualificação de leads. Então a gente tem um aplicativo onde você consegue ter mais informações da sua negociação com um parceiro ao qual você está fazendo. Vai lá. Muito obrigado. Bom, prazer. Meu nome é Fabrício, eu sou idealizador da Scorize e hoje eu vou falar um pouco mais de qualificação de leads. Esse projeto ele nasceu dentro da faculdade e aí quando a gente olha o contexto foi trago por um empresário onde ele estava falando que ele tinha muitos leads, mas ele não conseguia converter eles. Então isso acabou refletindo em toda a pesquisa quando a gente começa a olhar. E aí a gente chegou a algumas conclusões de que 75% hoje em dia das empresas, elas não conseguem fechar negócio justamente por essa questão de que eles não conseguem fazer essa qualificação. Então, eles não conseguem ter as informações corretas para conseguir fazer o fechamento desse negócio. E aí, quando a gente começa a olhar tudo isso, a gente pensou em conseguir fazer um aplicativo onde a gente conseguia colocar tudo num lugar só, então várias informações, desde a renda dessas empresas até as questões judiciais dessa empresa. E o nosso grande diferencial ele vem muito na questão do contato decisor dentro dessa empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma agência de publicidade, eu não vou querer falar com o cara da contabilidade, eu vou querer falar com o cara do marketing. E aí a gente consegue fazer isso tanto em questão hierárquica, então quem você vai falar, qual que é o LinkedIn, qual que é o telefone dessa pessoa, até outras questões. E hoje em dia, quando a gente olha toda essa problemática, então a gente vem com essa solução. Quando a gente olha para as questões operacionais, hoje em dia a gente teria um caso de operação de 5 mil, mais ou menos, porque a gente tem muitas questões de APIs onde a gente precisa conectar dentro dessa plataforma. E aí a gente precisaria das assinaturas. E quando a gente olha em questão a renda, a gente, hoje em dia, estimula que a gente poderia ter em torno de 500 clientes com assinatura de R$100, o que daria mais ou menos aí em torno de 50k. Quando a gente faz a conta, né, subtraindo aí todos esses valores, a gente vai ficar em torno aí de 45 mil. Pensando nisso, a gente teria o mensal de 45 mil, e aí quando a gente olha o anual ali, em torno de 450 mil. Agora estou aberta aí para perguntas e dúvidas de vocês, e muito obrigado. Fabrício, seja bem-vindo. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa. Gostaria de entender um pouco mais desse projeto, né? Pelo que eu vi aí, essa qualificação de leads, ela é voltada totalmente para o mundo corporativo. Você me trouxe alguns números na sua apresentação, né? E eu gostaria de entender como que você mensurou, né, essa estimativa de
de valores, né, de faturamento, baseado em qual metria, se é um projeto novo ou se é uma estimativa que você visualiza alcançar, sei lá, médio prazo, daqui quanto tempo. Comenta um pouquinho mais para a gente, para eu poder entender um pouco melhor. Tá, perfeito. Quando a gente olha essas questões de como que a gente conseguiu chegar nesses valores, muito foi a questão da conta operacional. A gente olhou muito na estruturação do que a gente já via de outros projetos, né? Então, a gente foi pegando o que a gente conseguiria de conectar de API, então o que faltaria. Então, hoje em dia, a gente pega muito dos dados públicos. E aí, algumas coisas, elas acabam conseguindo só se a gente tiver essas conexões de API. Então, a gente precisaria de outras plataformas ligadas à nossa plataforma, né, para conseguir oferecer alguns outros dados. Então, essa é a primeira questão, que é o custo operacional. Tá. Quando eu falo da questão do lucro, a gente visa muito a questão de, hoje em dia, o mercado como um todo. O mercado ele vem aí numa crescente, porque o CRM em si ele vem numa crescente, né? E aí a gente estava olhando em torno dessa crescente, assim, que é em média aí 12% de crescente. E aí a gente fez muito uma estruturação do que a gente gostaria de alcançar dentro desse mensal, né? Uhum. Pensando que está aí dentro de uma crescente, então a gente gostaria de alcançar uma parte desse público. Quando vocês iniciaram esse projeto? A gente iniciou em 2022. 2022, já está aí há 2 anos aproximadamente, isso, né? Bacana, legal. E essa questão dos leads qualificados, vocês buscam nas redes sociais, e a questão do API, por exemplo, você falou sobre a questão jurídica, que também ele faz essa verificação. Como que é essa mistura? Porque eu estou entendendo o tratamento de lead no sentido da pessoa, de repente, estar te procurando e você jogar tudo numa única plataforma. Não sei se foi isso que você quis dizer. Exemplo, o camarada te procura pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram, enfim, tudo isso você vai jogar dentro do API, vai tratar e vai trazer um lead qualificado. Seria essa a ideia? Isso, a gente vai buscando, então, por exemplo, a gente tem uma empresa de consórcio. Essa empresa de consórcio ela vai ter vários vínculos dentro da internet. A gente consegue centralizar todas essas informações num lugar só. Então, por exemplo, uma coisa que você passaria 2 horas ou até dias para conseguir concentrar informações, e por isso as pessoas elas vão sem muita informação dentro dessas reuniões, a gente consegue concentrar em minutos. Então, você só vai fazer algumas verificações lá. Então, esse cara aqui ele já está interessado em alguns serviços de consórcio, alguns serviços de publicidade. Então, ele já está interessado nesses serviços de publicidade e tudo mais. Eu já tenho uma reunião marcada com ele. Perfeito. Então, eu vou pegar e aí eu concentro todas as informações desse cara. Ou então, essa empresa é a empresa a qual eu quero fechar um negócio com ela. Eu vou lá, vou jogar dentro da minha plataforma e essa plataforma ela já vai trazer esses dados e até a questão dos decisores ela vai entrar justamente aí. Então, é o cara que está buscando o mercado na parte de agência publicitária e aí você vai fazer dentro da plataforma esse filtro. E aí, a partir do momento que você fez esse filtro, eu vou trazer as empresas que estão lá e aí, justamente, eu vou trazer os decisores também. Então, eu tenho um serviço de contábil, então eu já não vou falar com o cara do marketing. Tá, ok. Fabrício, posso seguir aqui? É uma preocupação grande que você tem falado em dados. E hoje, tem dados sensíveis. Você acabou de dizer que você busca na base do governo. Qual que é a segurança de dados sensíveis das pessoas? Na verdade, elas são públicas, então elas estão ali para a internet para ser utilizada. Você dá permissão para que essas informações elas sejam utilizadas. Então, qualquer pessoa ela pode buscar dentro da internet esses dados. Então, a gente já está em conformidade. Muito também porque, como foi estruturado esse projeto dentro da faculdade, a gente teve algumas questões também com advogados aqui de dentro da faculdade mesmo para conversar sobre isso. Então, a gente teve bastante reuniões referentes à LGPD, que é onde realmente pegaria a gente. Certo, já lançou o app? Não, a gente está numa questão de escala hoje em dia. Então, a gente não tem patrocinadores para conseguir fazer isso escalável de certa forma. Então, hoje em dia, a gente já fez testes aqui dentro da faculdade, até com outras pessoas de mercado. Essas pessoas, elas veem potencial, só que a gente ainda não tem o dinheiro suficiente para fazer isso ser escalável. Então, a gente, hoje em dia, tem um MVP. E quanto é esse dinheiro? Oi? Qual é o valor que vocês precisam? A gente está precisando aí em torno de 5 mil mensal. Hoje em dia. Por 5 mil mensal, por quantos meses? Porque vai entrar muito das questões das assinaturas dos aplicativos. Então, isso pode ser que, em algum momento, ele seja... ele vai subindo o valor, ou ele pode ser que abaixe o valor. Vai depender muito da assinatura dos aplicativos e também do lançamento aí dentro do mercado. Né? Quando a gente fala do mercado tecnológico, ele sempre está atualizando, lançando novas coisas. E se a gente conseguir fazer as APIs onde vão ligando outros dados, a gente vai ou aumentando esse valor ou diminuindo esse valor.
E para que é esses 5 mil? No Oi? que você vai gastar esses 5 mil? Muito com outras plataformas que vão trazer dados, por exemplo, de LinkedIn, né, que é um pouco mais, não seria sensível, mas ele é um pouco mais chato de procurar dentro da internet quando a gente olha. Também questões de redes sociais, é muito voltado às redes sociais em si, quando a gente olha. São plataformas que trazem dados de redes sociais. Hoje Tá, e vocês são desenvolvedores. Qual é a sua área de atuação? Perfeito. Quando a gente fala sobre questões de áreas, é uma coisa que a gente até debate muito dentro da equipe. A nossa equipe ela é fundada por membros de diversas áreas. Então, a gente hoje em dia tem um design, que ele está muito à frente da parte de UX e UI. A gente tem uma pessoa que está voltada totalmente à tecnologia. Então, esse cara ele é engenheiro de dados e tudo mais. Então, ele trabalha com isso. E aí tem eu que estou dentro da parte de marketing / CRM. Que legal. Tá, Parabéns. mas- Você tem perguntas Então, na aí? E verdade- como é que vocês vão rentabilizar? E qual é a expectativa de vocês de um retorno? Você fala, tem que investir 5 mil reais por mês, não sabe dizer quantos meses, mas vocês têm algum planejamento? Olha, se investir 5 mil reais por mês, a partir de tal tempo, nós vamos ter já vai haver um retorno para o investidor. Como é esse planejamento para vocês? Esse planejamento em si, de retorno, quando que vai acontecer, a gente ainda não tem. O que a gente tem hoje em dia de estruturação quanto a isso é como a gente vai começar a vincular dentro das páginas e tudo mais. Então, a gente começa de uma maneira orgânica, né, falando ali, quando a gente fala de maneira orgânica, falando a parte de e-mail, de push e notificações que sejam um valor muito mais acessível, e depois a gente vem aí com uma parte realmente de publicação em redes sociais que vai entrar um valor aí para a gente conseguir alavancar isso em redes sociais. Então, Instagram, por exemplo, e tudo mais. Fabrício, qual que é a sua faculdade? Você faz curso de quê? Eu cursei marketing, já sou formado em marketing. Esse time que está com você, ele está na faculdade ainda ou não, para criar isso? Os 3 já são formados já. Cada um em uma área? Sim. E como que esses leads, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho os leads que já estão na minha base. Você pode utilizar esses leads e pode utilizar os seus também? Como é que funciona? Não ficou muito claro para mim. Na verdade, você vai procurar lá dentro, e aí a gente vai te trazer uma lista enorme de leads, e aí você vai fazendo as filtragens lá dentro. Então, você pode filtrar desde só o nome da empresa, como você fazer filtragem mesmo por segmento, até por renda mesmo da empresa. Então, eu quero falar com as empresas de pequeno porte. Você consegue fazer esse filtro dentro da nossa plataforma. Quanto mais você souber quem você quer atacar, mais a gente vai trazer as outras informações para você conseguir fazer realmente o contato com essa empresa no final. O Fabrício, como você lida com dado público, você não garante que esse contato que eu vou ter na sua plataforma, eu vou conseguir acesso. Você não garante. Você está lidando com dado público. Sim, hoje certo? em dia. Hoje em Você dia, não confirma esse dado antes de passar para mim. A plataforma não faz a confirmação. A gente consegue fazer verificação por várias questões, né? Então, por exemplo, o cara ele vai ter que ter algumas questões no LinkedIn. Então, a gente até vai dando score também referente a isso, porque ele vai precisar ter várias criações de vários lugares diferentes. Entendi. E aí até a questão do jurídico mesmo em si também. E aí Então, ele vai trazendo é uma plataforma praticamente CRM, que vai me ajudar, inclusive, no atendimento para venda e pós-venda, certo? Sim. Então, e aí vou voltar aqui ao Paulo, esse investimento de 5 mil hoje, você planeja, assim, você tem ideia quantas empresas você pretende captar, assim, logo de início, primeiro, segundo mês? Quantas empresas? Você falou no início, mais ou menos 500 empresas por R$100 por mês, né? Isso, a mensalidade. Seria assinatura. É isso? 500 empresas ou é esse o objetivo? O meu objetivo é ter 500 empresas. O nosso objetivo de início, pelo menos nesse primeiro ano, é ter 500 empresas. Ah, entendi. Só está em fase de teste. Isso. O app já existe. A gente já tem ele formulado. Hoje Tá. em dia já tem um MVP. Tá. Tá Mas na valendo? escala mesmo. Qual MVP você está? Em Oi? que fase? A gente já tem ele mesmo, o protótipo, ele já funciona. Ele já funciona, só que a gente não consegue ainda colocar para mercado para a utilização de, por exemplo, 500 pessoas utilizando esse app. A gente consegue colocar para 10, 20 pessoas utilizarem. A gente não consegue fazer isso escalável ainda, esse ponto. E aí, quando a gente fala disso, vem muito da questão da assinatura, porque a pessoa ela vai precisar assinar e ela vai precisar ter o acesso. Se eu coloco muita gente dentro desse acesso, eu ainda não consigo segurar. Você 5 mil para investir nesses dados, e hoje vocês são em 4, trabalhando full time? Não, pra a gente isso? tem outros trabalhos também. Ah, entendi. E aí, quem é que vai fazer esse trabalho de cuidar da plataforma, dos clientes, blá, blá, blá? A gente sempre vai trabalhando juntos. Ah, A entendi. gente sempre vai trabalhando. Não tem a gente- ninguém exclusivo? Não.
Hoje em Mas dia, não. vocês têm uma quantidade de horas dedicada ao projeto? Sim. Por dia? Hoje? Sim. Hoje em dia a gente trabalha em torno de 3 horas por dia no projeto. Todos os dias vocês têm que ter calado o dia da semana? Que Não, vocês a se gente, reúnem? todos os dias, a gente inclusive faz reuniões também para falar sobre o projeto. Mas Quero fazer uma pergunta. Vai lá. Você, no começo, falou que 75% dos leads não eram convertidos, certo? Isso. Qual que é a relação que essa tua base vai dar para que vai me falar assim, ó, tantos porcentos, agora os 75% vão ser convertidos? A gente ainda não consegue ter esse dado porque a gente ainda não colocou ele realmente para rodar. Então, eu ainda não consigo falar o quanto eu consigo converter. Mas o que vocês imaginam? Como é que eu vou converter? Por que é que eu vou converter melhor? Porque justamente a gente já está te trazendo alguns dados que você teria muito mais tempo para procurar dentro da internet. Então, até a questão do próprio decisor. Então, por exemplo, eu já estou te trazendo quem é a pessoa que você vai marcar uma reunião em si. Essa pessoa já é um pouco mais assertiva do que você falar com qualquer pessoa. E hoje em dia, até quando a gente olha os cadastros das empresas, quando a gente faz em alguns outros lugares, eles fazem um cadastro muito com a questão contábil, de alguma contabilidade. E aí a gente não traz só esse contato da contabilidade, porque às vezes se você vai mandar o e-mail para uma contabilidade, ela nem vai te dar retorno. Você sabe que existe um site, não sei se é um app que, não sei se eu posso falar o nome, pode, Fran? Um concorrente, que faz a mesma coisa? Não, não é bem um concorrente. Você assina e você clica, você entra no site, aí você clica e ele aparece assim os nomes, não, os e-mails das pessoas, dos decisores. Então, quem é sênior, quem é não sei o quê, quem é do marketing, aparece todos os e-mails. Você sabia disso? É muito nessa pegada, só que a gente vem com o diferencial quando a gente fala disso no valor. Porque hoje em dia, quando você pega e vai atrás desses aplicativos, normalmente vai ser em dólar. Hoje em dia, o dólar ele acaba sendo muito alto e também eles vão muito pela questão de quantos leads você está puxando e não necessariamente eles vão passar o tanto de leads que está vindo dentro dessas plataformas. Então, hoje em dia, a gente fala que é uma assinatura de R$100, onde você vai conseguir puxar o tanto de leads que você consegue dentro da nossa plataforma. Isso. Outras plataformas, Só elas vão B2B. segmentando. Só B2B. Fabrício, qual que é o objetivo E o que você veio buscar aqui prêmio? no programa? Desculpa? O que você veio buscar aqui no programa? Hoje em dia eu venho buscar muito a visão mesmo do nosso negócio. Então eu gostaria de trazer uma visão de outras pessoas para o nosso negócio. Obrigada, Fabrício. Muito boa sua explicação. Boa sorte. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns. Boa Boa sorte. sorte. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, sou especialista em inteligência artificial para negócios e esse é mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Quem nunca se deparou com tarefas repetitivas em suas empresas? Repetidas mensagens sempre iguais, analisar sempre as mesmas planilhas, copiar sempre os mesmos dados. Todas as empresas acabam tendo sempre muitos processos repetitivos que tomam tempo das pessoas que estão ali alocadas para esse recurso. Bom, a inteligência artificial ela é ideal para isso. Realmente, processos repetitivos que estão tomando o seu tempo podem ser substituídos facilmente pela inteligência artificial. Bom, eu quero dar alguns exemplos aqui, por exemplo, como analisar dados, mandar mensagens, fazer follow-ups, por exemplo, mandar mensagens de alerta, mandar mensagens de boas-vindas, recuperar uma venda perdida, lembrar um cliente de um pagamento que está por vir, lembrar um agendamento que está próximo. Com isso, você reduz muito o tempo gasto com a equipe realmente humana, alocando recursos, deixando tudo isso com a inteligência artificial, que pode fazer isso com muita rapidez e eficiência. Tá? Mas como que a gente pode automatizar esses processos, Alexandre? Bom, existem ferramentas no mercado como o ManyChat, Make, N2N, onde você consegue realmente integrar outros sistemas que podem estar conversando com o seu cliente a partir de uma base de dados. Vamos supor, uma vez que ele se cadastra no seu CRM, no seu site, um formulário, ou até mesmo pelas redes sociais, todo esse sistema de automação entra em ação. Eles começam a conversar com o teu cliente, eles começam a cobrar o seu cliente, eles começam a fazer vendas para o seu cliente e eles começam, de fato, a entender o que o seu cliente precisa. E com isso, você reduz muito o tempo gasto em processos repetitivos. E o melhor de tudo é que você não precisa saber programar.
Bom, nos próximos episódios nós vamos falar como entender o comportamento do teu cliente utilizando inteligência artificial. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em Day, sou colunista do reality show Em Frente às Feras. E o assunto de hoje é empreendedorismo indígena. Quando falamos de empreendedorismo indígena, estamos falando de produção de artesanato, turismo, e essas atividades, eles têm expertise, eles fazem de uma maneira maravilhosa. Tanto que eu fui visitar o Pará e lá eu conheci alguns lugares que indígenas iam como guias, nos ensinava sobre a floresta, sobre os animais, como que eles cultivavam, como que era antigamente, como que hoje eles fazem essas produções. E é um projeto lindo. Mas o que acontece? A falta de acesso, a falta de investimento acaba limitando esse negócio. Então o empreendimento indígena acaba ficando preso ali apenas naquela região, ele não expande, porque não tem pessoas investidoras. Então é importante a gente também pensar nisso. E você, quando você for viajar para lugares onde tem empreendedorismo indígena, é importante você também fomentar. Como eu comentei no programa passado sobre empreendedorismo negro, é importante também fomentar esse empreendedorismo indígena. Você pode consumir os seus produtos, fazer uma ponte, pode pegar e exportar esses produtos para as grandes capitais, assim ajudando essas pessoas a ganhar reconhecimento e as pessoas conhecerem esse trabalho. E se você gosta de saber sobre empreendedorismo e diversidade, eu sou Samantha Neves, especialista em Day, e até a próxima. Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, fundadora do Grupo Ápia. Estarei aqui com vocês no programa Em Frente às Feras para falarmos sobre o coração da sua empresa e o seu principal ativo, que são as pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar. Vocês conhecem um fenômeno que tem acometido muitas pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, chamado burnout? O que é o burnout? O burnout é um fenômeno ocupacional estipulado pelo CID-11, Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde. O burnout acomete tanto homens quanto mulheres. E por que ele acontece? Ele geralmente acontece quando o ambiente de trabalho é insalubre. Quando aquelas pessoas que estão inseridas naquele ambiente têm metas muito altas para cumprir, estão submetidos a muita pressão de trabalho, lidam com muitos atendimentos no dia a dia, como, por exemplo, uma pessoa que atua no call center, uma pessoa que atua, né, num atendimento médico, num atendimento hospitalar ou laboratorial. E é muito importante que você, enquanto gestor da sua empresa, gestora da sua empresa, possa tomar algumas ações para mitigar essas possibilidades. Dentre elas, você pode treinar os seus líderes, para que esses líderes sejam líderes mais acolhedores, tenham uma escuta mais ativa com seus funcionários. É importante também que você investigue para saber se os seus trabalhadores estão tirando as férias, estão gozando as férias que eles têm direito, ou eles estão deixando essas férias vencerem. Esses trabalhadores, eles estão gozando também das folgas, se ele por acaso trabalhar numa modalidade de contratação voltada para banco de horas. É muito importante que você crie políticas na sua empresa de prevenção para a saúde mental, porque um burnout não tratado pode virar um transtorno. E isso a gente não gostaria, porque aí você vai ter um afastamento médico e menos produtividade na sua empresa. Eu gostaria de saber se você quer saber mais sobre assuntos como esse. Se quiser, me acompanhe no próximo episódio. Até lá! Estou aqui com a segunda participante. Conta um pouquinho seu nome e o que você vai falar na hora que entrar na jaula enfrentando os feras. Meu nome é Cláudia Nalim, eu sou treinadora comportamental e financeira e vou falar um pouquinho dessa relação do dinheiro com o comportamento das pessoas. Fantástico, amo isso, porque dinheiro muitas vezes não tem a ver com números, e sim com comportamentos. Boa sorte. Muito obrigada.
Olá! Quem quer dinheiro? Dizem por aí que dinheiro não traz felicidade, mas garanto que todos que estão aqui nessa sala, inclusive eu, prefere ser feliz com ele do que sem ele. Sou Cláudia Nalim, treinadora comportamental e financeira, e eu ajudo empreendedores, profissionais liberais, profissionais autônomos, pequenas e médias empresas, a transformar o caos financeiro em liberdade financeira através da organização. Mas quando eu falo de organização, eu não falo só sobre números e planilhas, eu falo sobre comportamentos. Comportamentos estes que muitas vezes precisam ser moldados, ajustados, para que você tenha uma boa relação com o dinheiro. Quem aqui, diz uma coisa para mim, quem aqui realizou, quando foi que você realizou o seu último sonho? Se você quer saber como realizar sonhos, ter mais qualidade de vida, passar mais tempo com a sua família, prosperar na vida e nos negócios, vem para cá. Vem com Cláudia Nalim. Clique lá no link da bio e marque hoje mesmo uma análise gratuita comigo e através do @Nalim Treinamentos. Nalim, seja muito bem-vinda. Nalim ou Cláudia? Posso chamar de Cláudia? Pode chamar de Cláudia, tanto faz. Cláudia, seja muito bem-vinda. Há quanto tempo você tem o seu negócio? Há quanto tempo você empreende? Que eu tenho o meu negócio, que eu comecei a estruturar, faz uns 4 anos que eu tenho ele, mas que eu comecei mesmo a me dedicar totalmente para ele, faz 2 anos. Tá, conta um pouquinho da estrutura do seu negócio hoje. Os produtos que você oferece, faturamentos, você tem funcionários e como que você faz o atendimento. Faz aí um pitch para a gente. Tá bom. Eu ofereço treinamentos, mentorias e consultoria de orientação pontual. Através também de... Você perguntou mais uma coisa. O que foi mesmo? Faturamento. E se você tem alguma equipe trabalhando com você? Não tenho equipe trabalhando comigo. Sou eu empresa ainda. Tá? Eu tenho algumas pessoas que já me ajudam, que seria o contador, que seriam pessoas que hoje eu já estou buscando para me ajudar nessa jornada enquanto empreendedor. O meu faturamento ainda não é muito alto, tá? Eu tenho, sim, clientes, mas eu ainda preciso precificar um pouquinho melhor os meus serviços, tá? E também tem uma coisa que eu preciso também estruturar no meu negócio, que é as minhas redes sociais, que seria LinkedIn, um site, porque eu ainda não tenho, e isso eu acredito que faz um diferencial muito grande para a minha empresa. Certo. O faturamento hoje está em média de? De R$2.000 a R$3.000. E seus custos são de? De 1.565. 80, 1.580 e 90. Isso. É o que está aqui na planilha. Isso. Então sobra R$500 por mês? Oi? Então sobra R$500 por mês? Isso. Mas eu tenho outras rendas, né? Fontes de renda. Tá? Na verdade, eu comecei a estruturar porque eu trabalhei como professora e gestora por 31 anos na educação. E aí, quando eu encerrei esse ciclo, que veio a minha aposentadoria, aí eu comecei a me dedicar totalmente à minha empresa. Então, por isso que hoje eu tenho essa renda, mas tudo que eu recebo eu invisto na minha empresa. E qual a sua formação e o porquê que você pensou nesse treinamento? Na verdade, foi a minha experiência, né, dentro da educação, dentro do ambiente educacional. Por quê? Porque a gente percebia que muitas pessoas, principalmente professor, eles trabalham dupla, tripla jornada, e aí o que acontecia? Não conseguiam ter um rendimento que eles tinham, que necessitavam, né? Então, assim, eles não conseguiam nunca prosperar. E não era trabalhando muito. Eu comecei a entender que tinha uma outra forma para eles não ficarem trabalhando muito. Por que a gente trabalha tanto e a gente não consegue prosperar na vida? Então, foi uma pergunta, foi uma coisa que veio da minha cabeça e pensar assim, precisam de melhorar isso. E foi aí que eu procurei especialização em orientação financeira, né? Em organização, e também trabalhar esses treinamentos comportamentais,
para melhorar até o âmbito dentro das próprias empresas, das próprias instituições. Cláudia, hoje você já tem uma Não falou tabela formação. dos seus treinamentos, mentorias, consultorias, tem um programa que você adapta cada um, quantidade de horas, quanto que para cada tipo de empresa, como que você trabalha? Sim, para cada tipo de empresa, eu tenho uma quantidade de horas, porque depende porque geralmente esses treinamentos, eles são feitos dentro do horário de trabalho, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, dependendo do segmento, é fechada a agenda naquele período de 1h30 ou até 2 horas, depende do caso de cada empresa, né? E ali eu utilizo o espaço da própria empresa para fazer esses treinamentos. Qual que é o seu valor a hora? Meu valor a hora hoje, eu cobro de R$200 a R$300. Ô, Cláudia, como que você procede quando você está vendendo o teu produto, né? Que é a parte financeira, eu costumo dizer que é o coração da empresa, né? Então, você está levando ali uma solução. Então, possivelmente, quem te procura é o empresário, né? Todavia, quando você vai fazer o teu trabalho, você faz com o empresário ou, eventualmente, com a pessoa do financeiro? Quem te dá a informação? Como que são esses indicadores? Se você pega alguma informação contábil, como que você consegue identificar o remédio que tem que ser aplicado naquela situação ali presente dentro da empresa? Geralmente, quem me procura são empresários. Tá? E dentro geralmente eu alinho uma conversa, uma reunião, e ele me passa toda a realidade daquela empresa, ou mesmo um problema dele pessoal. Porque muitas vezes ele fala assim, a minha empresa, financeiramente, ela está indo bem. Mas o que acontece? É porque, às vezes, ele tem alguém já tomando conta dessa parte de finanças, mas a vida pessoal dele, ele não consegue se organizar. E é onde eu entro, porque ele fala que muitas vezes, hoje a gente vê que muitos empresários, principalmente os iniciantes, eles misturam a conta pessoal com a conta jurídica. Isso é muito comum, principalmente para os iniciantes. Eles não conseguem entender que precisa dessa separação. Então, seu foco, então, especificamente, é dentro do ambiente corporativo ou é eventualmente para organizar a vida pessoal do empresário ou da pessoa comum, por assim dizer? Tá, pode ser tanto da vida pessoal desse empresário, quanto também no campo corporativo. E no corporativo, como que você identifica a questão da finança, da organização? Você vê sistema, você vê números, como que você aufere? Porque você precisa de parâmetros para determinar uma linha, uma direção. Isso que eu quero entender dentro do teu projeto aqui. Através dessa... então, aí o empresário, por exemplo, me chama, a gente vai até lá e ele me mostra algumas questões, principalmente a parte financeira, né? Uhum. Então, assim, ele tem, às vezes, um lucro, o lucro dele, às vezes, não é baixo, mas ele não consegue prosperar, porque ele mistura tudo. Então, ele mesmo acaba falando, né? Então, Acho que ela não entendeu a sua pergunta. Ela Tá. quer tentar Pode tentar? Vai. Vamos tentar reformular, então. Vamos tentar. Chegou lá na empresa do Dr. Ricardo, ele é advogado e ele tem um escritório de contabilidade. O que você pede para ele, da empresa dele, para você avaliar se há alguma possibilidade de aplicar um remédio ou está tudo errado, você está misturando a conta? Porque ficou muito banalizada essa questão do empreendedor que usa a conta jurídica com a física. Isso já, aqui no Brasil, caiu no comum. A gente, como contadores, aqui nós temos 3, a gente está acostumado com essa situação. Então, a pergunta dele é assim, você atende o Ricardo ou como que chama a empresa? THI. PHI. Quem você atende? A empresa. Então, o que você pede para a empresa? O fluxo de caixa da empresa. Só o fluxo de caixa? Não, fluxo de caixa e alguns relatórios que a empresa vai me apresentar. Tá. Quais relatórios? E se não tem? Aí é complicado. Como é que eu vou saber? Né? Você tem que saber, como profissional, você tem que saber, você vai ter que dizer para ele. Porque assim, se ele não me dá uma planilha, se ele não me dá nenhuma, vamos dizer... Informação. Nenhuma informação,
eu tenho que, pelo menos, então, estar lá dentro da empresa e começar a chamar, por exemplo, alguém do recurso humano, financeiro, como que eu posso proceder. Tá, beleza. A Tcheme tinha perguntado a formação. Qual que é a sua formação? A minha formação é orientação financeira. Não, sua formação. Você é formada em... Eu sou especialista em organização financeira. Não, sua formação. Você é professora, Acadêmica, você tem formação acadêmica. Que curso, faculdade? Eu tenho pedagogia, eu tenho outros cursos que vão além de coisa. Eu tenho a pedagogia, eu tenho a questão de financeira também. Tá bom. Tá? E você deu aula 30 anos, foi no ensino fundamental, ensino médio, graduação? Ensino fundamental. Fundamental? Tá Isso. bom. Eu entendi aqui, então, que você tem uma carreira de 30 anos, você está de transição, desenvolvendo para a área financeira. Veja, para você dar uma mentoria ou uma consultoria financeira para um empresário, você precisa ter uma bagagem. Entendeu? Então, quando você fala assim, se ele não me dá a informação, você tem que dizer para ele onde ele acha essa informação. Criar ferramentas. Exatamente. E aí você deu 3 produtos para mim aqui, ó, treinamento, mentoria e consultoria, que eu entendo que cada um é um, tá? Sim. E aí, qual ferramenta você usa? Então, você precisa da informação. Que ferramenta você vai usar hoje para ajudar o Ricardo, eu, Liliane, a organizar a minha vida financeira? Que ferramenta você vai me ajudar? Além das planilhas, que eu tenho uma metodologia que eu utilizo das sessões de mentoria, tá? Elas são todas validadas cientificamente, porque foi um curso que eu fiz e trouxe essa metodologia. Então, eu uso essa metodologia e também alguns processos comportamentais. Mas e a ferramenta? A ferramenta para eu organizar os meus números, meu dinheiro, onde que eu vou olhar, colocar esses números e entender que você está me ajudando a organizar? Através dessas tabelas. Eu tenho as tabelas. Então, você vai tenho trabalhar tabelas. com Excel. Sim, eu tenho tabelas. Trabalhar com Excel pronto e ajustar para mim. E eu ajusto para você. Tá, entendi. Para a sua realidade. E aí eu compro a sua hora ou eu compro um pacote? As mentorias são de 5 a 6 sessões, elas são por pacotes. O pacote tá? qual que é a o valor? consultoria de orientação pontual, ela é uma consultoria individual, onde a pessoa me traz o problema, que ela quer um problema, ela quer que resolva aquele problema de imediato, ela quer uma solução, ela quer uma orientação de como sair, por exemplo, de uma dívida. Eu tenho uma pergunta. Tá? Quantos clientes você já teve até hoje? Quantos clientes? De 30 a 40 clientes. O que eles reportaram para você de melhora na vida deles? Muita coisa, principalmente as pessoas, por exemplo, que não têm dificuldade de usar cartão de crédito, que têm dificuldade de separar as contas físicas das contas jurídicas, e está prosperando mais assim, porque ele consegue ter uma visibilidade maior da onde ele teve que melhorar para ele dar seguimento àquilo. Hoje, na tua vida, na tua empresa, o que você precisa fazer? Na minha empresa, eu preciso precificar melhor os meus produtos, porque eu acredito que os valores hoje eles estão muito abaixo, tá? Mas isso foi uma coisa minha mesmo, porque eu entendi que a minha parte humana estava falando mais alto do que meu empreendedorismo. Então, eu tive que fazer realmente, como ela falou, sair dessa transição e pensar como empreendedor. Mas se você cobra 200, 300 reais, esse valor aqui, para quem está começando, não é um valor muito baixo, não. Se você faz pacote, pensando em 30, 40 clientes que você atendeu, que eu imagino que é desde quando você começou, mas você trabalhando 200, 300 reais a hora, não é algo tão assim. E outra coisa, essas empresas que você atende têm faturamento de quanto? Algumas empresas têm faturamento de 40, 50 mil, são empresas... São empreendedores. São empreendedores. Empreendedores. Tá. E o que você buscou aqui? O que você veio buscar no programa? Oi? O que você veio buscar aqui no programa? O que eu vim buscar, além de mais conhecimento, né? E também pensar como essa mentalidade mesmo, que eu tenho que mudar essa mentalidade para o empreendedorismo. Pensar assim, que eu saí daquela fase e eu tenho que fazer essa transição de carreira. Eu tenho que elevar o meu negócio para o próximo nível. E o que você vai fazer com o dinheiro? Prêmio. O que você vai fazer com o dinheiro? Uma parte eu vou destinar, que é mais ou menos R$450, com a mentoria com a Laila, para a gente precificar melhor os meus produtos, e também uma outra parte, estruturar melhor
minhas redes sociais. Tá, eu quero deixar uma provocação e uma lição de casa para você. Você não respondeu o Ricardo, não é isso? E assim, de verdade, com todo amor do coração, você não está pronta para atender a empresa, tá bom? Então, pensa direitinho quem é que você atende. Quem é a tua persona, tá bom? Tá joia. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada. Boa sorte. Olá, sou Miriam Vasconcelos. Hoje estamos aqui para mais um Magia no Relacionamento. E nós vamos falar sobre a comunicação verbal e com gestos que o vendedor deve fazer para o seu cliente. Imagine você entrar numa loja, olhar tudo, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos. Você olha tudo e você está interessado em comprar uma panela air fry. Mas você entra pela parte que tem as geladeiras e vai olhando, e passa para a televisão, e chega na air fry e nenhum vendedor chegou perto de você para te perguntar alguma coisa. Imagine quando chega um vendedor perto de você e diz, já escolheu? Essa não é a melhor forma de você encantar um cliente. Quando você chega perto do cliente, primeira coisa, me chamo Mirinha Vasconcelos, estou aqui para te oferecer o melhor. Em que posso te ajudar? Ele não só vai se sentir confortável, como vai sentir confiança na sua forma genuína de tratá-lo. E tenta buscar tirar desse cliente o máximo. Porque às vezes ele não quer comprar uma panela air fry, ele quer saber o preço apenas. E você pode acabar vendendo uma geladeira. E vou contar uma historinha rápida. Certa feita, estive numa loja de departamentos para comprar uma TV de 65 polegadas. Andei toda a loja. Tinham 4 vendedores no celular, porque agora a moda é a dependência do mundo virtual. E nenhum deles perguntou o que eu queria. Na hora que eu vou saindo, os 4 foram atrás de mim. Ué, mas a senhora não vai comprar nada? Aí eu perguntei, os senhores trabalham aqui? E sim, mas ninguém me perguntou o que eu queria. Deixar de vender uma TV de 65 polegadas. Não perca a oportunidade de conquistar o seu cliente e transformá-lo no maior fã da sua marca e da sua empresa, porque encantar é a alma do negócio. Sou Mirinha Vasconcelos e esse foi mais uma Magia do Encantamento. Bora encantar? Olá, eu sou Selma Costo, mentora de saúde para empreendedores. Sim, você que está aí, posso te ajudar, tenho certeza disso. E claro, estamos aqui no Em Frente às Feras para te ajudar ainda mais, porque eu tenho certeza que você está amando, não é? E hoje nós vamos continuar a falar dos sentimentos. A gente precisa acolher os sentimentos difíceis. Lembrando que sentimentos faz parte do tripé pensar, sentir e agir, para que você não tenha procrastinação, não tenha crises de ansiedade, que depois nós vamos contar um pouco mais sobre isso. E claro, haja no seu dia a dia para que você tenha maior lucratividade, maior produtividade, saúde e qualidade de vida. E nesse momento, já vamos lá entrar em contato com o nosso corpo, mas hoje de uma forma diferente. Vamos fazer aquele espreguiçar gostoso, hashtag movimento espreguiça para você. Isso. E aí, você vai lá entrando em contato com o seu coração, sentindo o seu corpo, colocando a mão ali, sentindo os batimentos cardíacos, mas ao mesmo tempo acolhendo seus pensamentos, sentindo a sua boca soltar, seus ombros relaxar. Isso, braços, antebraços e mãos, o tronco, abdômen, bacia, coxas, pernas e pés.
e volta lá para o seu coração e observa como que você está. Sabe aqueles sentimentos difíceis que você não quer muito ver, mas é claro que para a gente ter a luz a gente precisa olhar a sombra. Sente. Coloque em 4 palavras, 5 palavras, aquela sensação, aquele sentimento que você às vezes quer falar para outra pessoa, como que você recebe? E aí solta, pega uma folha e um lápis, escreva esses sentimentos difíceis, coloca tudo no papel. E aí, se você quiser e quiser transformar, queima ele, queima e joga para o universo, ou queima, vai lá, joga na bacia e dá descarga. Tenho certeza que vai modificar essa sensação, mas conta para mim. Vai lá no @Selma Cossos, Selma com S, C-O-S-S-O, entra na nossa comunidade Eixo na Pausa e nos conte tudo como está sendo para você o nosso passo a passo dessa nossa comunidade. Um grande beijo e até a semana que vem. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner, estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Lembra no episódio passado que nós falamos sobre precificação? Hoje nós vamos aprofundar o primeiro pilar, o pilar de custos. Você precisa monitorar os custos fixos, aqueles que não dependem do quanto você vende. Os custos variáveis, como a matéria-prima, a embalagem, que depende diretamente da quantidade vendida. E os custos esporádicos, que muitas vezes são esquecidos e podem impactar absurdamente em toda a sua programação. Muitas empresas não controlam bem os seus custos porque elas acreditam ou que eles são sempre iguais ou que pequenos gastos não precisam ser monitorados. A soma desses pequenos gastos pode causar um impacto enorme em todo o seu planejamento financeiro e na sua precificação. Algumas dicas práticas para você ter um olhar atento a custos. Primeiro, monitorar todos, mesmo aquele pequenininho. Anote planilhas ou softwares que apoiam a gestão de custos é fundamental. Segundo, calcule o custo unitário de cada produto ou serviço, realmente incluindo tudo inerente àquela prestação, principalmente a sua hora, quando você às vezes esquece disso. Terceiro, todo mês revise esses custos. Muitos são alterados com muita facilidade. Você não pode perder o seu olhar para qual é o seu custo unitário. Numa destas revisões de custo na Motirô, a minha consultoria, eu percebi que eu estava fazendo a entrega de algumas etapas bem simples e a minha hora é cara, como a de vocês. Então, eu consegui passar esse serviço para alguns parceiros e fornecedores e o meu custo unitário caiu bem. Lembre-se disso. E eu espero você aqui na semana que vem, onde falaremos do segundo pilar. Um beijo, uma ótima semana para você. Olá, tá todo mundo aí? Dando continuidade àquele bate-papo que nós estamos fazendo com todos os professores aqui, não todos, mas aqueles que estão aqui conosco nessa parceria da Inhembi Morumbi, juntamente com Em Frente às Feras. Estou aqui hoje com o professor Mian. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? É um prazer. Posso já começar, professor? Manda bala. Então vamos lá. Gente, hoje não tem como escapar. A tecnologia veio pesada. Não tem mais como você falar, eu não entendo disso, me recuso a aprender. Você vai ter que aprender, porque para você viver no mundo atual, você vai ter que chamar de coleguinha a tecnologia. E eu gostaria de entender como pegar toda essa geração que está aí borbulhando tecnologia e trazer para a grade curricular. Muito legal. A gente tem um trabalho muito forte com relação às squads.
A gente faz parte de um programa chamado Hub. E esse hub de inovação, de tecnologia, empreendedorismo, preconiza essas coisas, dando oportunidade para o aluno trabalhar, aprender os conceitos que ele vê em sala de aula com a prática no mercado. Isso é realizado por meio de pesquisas, por meio de visitas, por meio de empresas que se tornam parceiras da universidade e também situações onde os próprios alunos podem trazer alguns projetos. E essa interação com os alunos, porque muitas vezes quando se fala de tecnologia, se remete à internet, se remete a redes sociais, mas é muito mais abrangente, né, professor Mian? Sim, na verdade, assim, o grande diferencial hoje é resolver problemas. Como a gente pode ajudar empresas ou mesmo pessoas que têm um grande projeto, uma grande ideia, a maturar isso e se tornar, por exemplo, uma startup, um grande negócio no futuro. E é isso que o Hub proporciona. Trabalha a oportunidade do encontro entre teoria e prática e, mais do que nunca, vivenciar esse mundo de desafios. E o bacana da startup, né, é que ela abre um leque de dor, de solucionar dor, de curar dor, não para um grupo, mas para um planeta, né? Vemos aí grandes nomes, Uber, e por aí afora tem vários aí que o próprio WhatsApp, a linguagem, a comunicação. E assim, como incentivar? Porque tudo tem um início, é embrionário esse início até ele virar um WhatsApp, virar um Uber. É pegar pela mão o aluno? Na verdade, a gente desenvolve uma coisa chamada um plano de negócios. Uau! Esse é o começo de tudo. E assim, nas squads, quando a gente estuda os problemas, as empresas, ou mesmo esses projetos dos próprios alunos, a gente tem a oportunidade de fazer algumas validações. Sim. Então a gente testa, a gente faz um protótipo, a gente faz pesquisas, tem todas as etapas do empreendedorismo que são necessárias para chegar até o final. E muitas vezes, vou te contar uma coisa, não é viável. Sim, e que bom, entre aspas, que fique no papel, porque não dá para depois de abrir uma empresa você fechar. É muito mais difícil, muito mais custoso. Então essa é a ideia. Que bacana. E assim, né, erros em cima de acertos, acertos em cima de erros, e de repente, bum, aquilo se torna uma startup que soluciona vidas. Quero já de antemão agradecer a sua presença, agradecer a Anhembi Morumbi por estar, eu acredito, quando a gente fala de educação, um passo à frente. Eu acho que é importante quando uma empresa como a Anhembi Morumbi, que é uma empresa como outra qualquer, só que o segmento dela é educação, ela não parar no tempo, porque hoje é muito rápido. E nunca desistir. Isso aí. Olha aí, professor Mian já matou a pau. Não desista. Tchau, pessoal. E continua. Fica aí. Segue. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Olá, feras! Estamos de volta com duas coisas maravilhosas: leads quentes e dinheiro. Olha que maravilha, né? E que dúvida que eu jogo para vocês. E aí? Quem vai deliberar com a gente? Uau! Bora lá! Realmente aí foi uma missão bem complexa para todos nós aqui, conversamos bastante. Nós temos aí a Cláudia numa transição de carreira, trazendo um projeto aí voltado para questões financeiras, envolvendo tanto a parte corporativa quanto a parte pessoal, inclusive tendo até um feedback bacana da parte da Fran sobre a estruturação do projeto, né, para você alcançar alguns patamares dentro do mundo corporativo. Já o Fabrício está trazendo aí um aplicativo que capta leads, né, tenta qualificar leads, proporcionando aí um direcionamento ali para o empresário poder tratá-los, e eu acredito que você, dentro dessa jornada,
deva observar um prazo, porque é complexo quando você apresenta um produto e você fala, não sei quando ele vai funcionar. Para o investidor é importante saber quando vai funcionar. Você tem que dar uma estimativa para que quem for eventualmente investir, ele saber, né, o tempo, saber como que ele vai ter, inclusive o retorno, quando ocorrer, quando que ele vai começar a recuperar isso. Diante dos dois pontos, dos dois que nos apresentaram, a decisão não foi fácil, mas hoje o time aqui, a equipe, os feras optaram aí pelo Fabrício. Uau! Parabéns aos dois. Olha aí. Parabéns ao Fabrício. Então é sinal que a startup hoje então venceu o dinheiro, é isso? Hoje a startup ela deu um passo por estar um pouco mais estruturada. Mas a Cláudia ela tem também dentro do negócio dela grandes possibilidades de se ajustar, de melhorar, de identificar um pouco mais o produto, de qualificar melhor a performance dela. Eu tenho certeza que você vai conseguir também, viu, Cláudia? Olha só. Uau, temos presente. Opa. Bora lá. Nós temos um presente para Cláudia. Cláudia, uma mentoria comigo para eu te ajudar, 1h30, para eu te ajudar a desenhar seu processo de mentoria, de treinamento, de consultoria, a gente trocar uma ideia para você alavancar seu negócio e entender como que você vai atender um empresário e sabendo criar as ferramentas, adaptando essas planilhas que você falou que já tem. E é isso. Mais alguém? Então, hoje nós tivemos aqui um fera até poker face. Estou vendo ele de óculos escuros. Veio para não deixar ninguém perceber seus frios movimentos, é isso? Exatamente. Eu vim disfarçado de Matrix. Boa, isso aí. Então é assim, semana que vem tem mais. Hoje nós já decidimos, o Fabrício é o nosso finalista e toda segunda-feira, 21 horas, onde? TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo e 8 Vivo Fibra. Então, esperamos vocês, semana que vem tem mais. Bora torcer? Tchau, pessoal. Obrigado, feras.